história do defesa pessoal na minha vida começou com 5 anos de idade, né? Quando eu comecei na arte marcial, e em 2007 a realidade do Aprenda Defesa Pessoal surgiu profissionalmente, com o intuito de mostrar a todo cidadão a importância de saber o que fazer, como e quando. Então, o Aprenda Defesa Pessoal tem como missão o público civil, como foco o público civil, não o público militar nem da segurança pública, por conta da necessidade, né, de todos nós sabermos o que fazer. Então, eu vou resumir para vocês aqui nessa noite, no prazo, porque a defesa pessoal é uma ciência, na verdade, né? Então, eu gosto de começar com uma frase para vocês fazerem uma reflexão, que é o seguinte: eu não tenho armas, minhas mãos estão vazias e minha mente tranquila. Através disso, verei o bem que há em você. Mas se tivermos de lutar, eu irei derrotá-lo. Então, fica aí. Nós vivemos num mundo violento, sobretudo num país violento, onde a violência aqui, diferente de outros lugares, não é uma violência de guerra, é uma violência urbana, né? E muitas vezes nós não sabemos a que tipo de violência a gente é submetido no dia a dia. E somos submetidos a, no mínimo, 5 tipos de violências, não é? A verbal, a moral, a psicológica, a material e a física, certo? Então, eu faço até um desafio. Quem nunca sofreu nenhum tipo de violência nesse sentido? Basta sair de casa, né? Hoje a ideia não é me aprofundar tecnicamente, em termos técnicos, é dar uma visão do que é, de como fazer, que é o tema da nossa palestra, e que espero que vocês saiam daqui com a mente mudada em relação ao assunto. Esse é o intuito. Então vamos lá. O que é defesa pessoal? Eu costumo dizer, e no método Aprenda Defesa Pessoal, a ideia do defesa pessoal é que você resguardar a sua integridade em relação aos 5 tipos de violência, ou seja, é você não ser atingido por nenhum dos 5 tipos de violência, né? Existe uma diferença muito grande entre treinar, entre lutar, entre brigar, entre combater e defender-se. Esse está totalmente fora. Apesar de que, na sua parte técnica, a defesa pessoal advém de onde? De artes marciais antigas e métodos de combate corpo a corpo, certo? Mas a gente não pode deixar de abordar, como a gente está falando de defesa pessoal urbana, temas como consciência situacional, postura, atenção, previsão, né? Então, dentro desse estudo dessa ciência que é a defesa pessoal, a gente trabalha em cima de conceitos. Muita gente se pergunta: qual é a melhor arte marcial que eu tenho que praticar para saber me defender? Qualquer uma. Não tem a melhor, não tem a pior, tem a situação. Por isso que uma aula ou um método de defesa pessoal tem que ser o mais dinâmico possível, né? Então, se trabalha em cima de, primeiro, conceitos. Nós não temos a cultura no nosso país de nos defendermos, né? Não é cultural como em outros lugares. Nós somos incitados, inclusive, a nunca reaja, jamais reaja, né? Depende. Tudo é a situação. Existem situações, porque o nosso corpo, nós somos animais,
Nós temos instintos. E os dois mais conhecidos são os instintos de luta e fuga, né? Qual é o seu? Pouca gente sabe. Às vezes você passou por uma situação de estresse ou de medo e tal, imagina que seja um, mas não. Tá, tudo bem, você descobriu qual é o teu. Em que momento ele vai atuar? Em todos os momentos? Eu tenho o instinto de luta, eu tenho sangue quente. Fui pego de surpresa numa ação violenta, num assalto, por exemplo, com um criminoso, uma arma apontada. Você vai lutar? Talvez não seja o momento, né? Então, a gente precisa primeiro se conhecer, mudar esse padrão de pensamento, né? E como a gente faz isso? Com conceitos, estudando. Como é uma ciência, a gente tem a sorte de ter muitos artigos e muitas pessoas que já falaram sobre isso, que criaram conceitos. Então, por exemplo, dentro do método Aprenda a Defesa Pessoal, e é o que é preconizado por... A gente trabalha em cima de um sistema, de um conceito que se chama o ciclo ODA, que foi desenvolvido por um oficial de exército americano, que significa o quê? Observar, orientar, decidir e agir, né? Dentro do nosso método, nós traduzimos isso e interpretamos para uma realidade que é nossa, levando em consideração a forma de pensar que nós temos no nosso país e a legislação, que a gente não pode deixar de pensar nisso, né? Então, aí a gente traduz isso para quê? Atenção, previsão, ação ou reação. Então já notem que mudou no ciclo ODA: observar, orientar, decidir e agir, né? Aqui nós temos a ação e a reação. Qual a diferença entre um e outro? O que seria uma ação numa violência verbal? Vamos abordar tema por tema. Numa violência verbal, o que seria uma ação? Eu falar mais alto? Eu usar uma técnica de um soco, de um chute, de uma imobilização, um quebramento, sacar uma arma e terminar com aquela agressão? Não, né? Na situação que eu falei, onde você é pego de surpresa por um criminoso, o que seria a sua ação? Primeiro, controlar o seu instinto, ou de luta ou de fuga. Qual seria a ação? De novo, não ser atingido pela violência de alguma forma, certo? A reação já chega no limite. A reação é onde nós estamos naquela linha tênue, onde a legislação nos segura. Por quê? Porque a reação é propriamente você tomar uma atitude contra aquela agressão. Não tem jeito. A minha ação já não funcionou, né? Exemplo clássico de ação e de reação. A gente sai daqui desse local onde a gente está e preciso chamar o meu aplicativo, correto? E aí eu vou lá para a calçada e esperar o aplicativo chegar. E aí eu vou sacar o meu aparelho celular e ficar, porque eu preciso saber qual é o carro, qual é a cor, qual é a placa e ver a foto do motorista que está chegando. E estou na calçada. Vivemos num lugar onde dentro do sistema de cores, que é um sistema de cores de Cooper, que limita de branco ao preto, os tipos de perigo, vamos dizer assim, aos quais estamos submetidos. O lugar onde a gente vive, São Paulo, Brasil, mas isso é mundo inteiro. Mas nós vivemos todos os dias do laranja para o preto. Então, dentro desse exemplo do meu celular, de estar esperando o aplicativo, estar lá na calçada, o criminoso vai chegar e vai pegar, e vai levar embora, e às vezes vai tirar a minha vida, ou vai
me machucar para que isso aconteça. Qual seria aí a sua ação impeditiva disso? Eu vou chamar o aplicativo, eu vou memorizar o carro, a cor, a placa, a foto do motorista, vou guardar o meu aparelho no bolso e não vou ficar na calçada, vou ficar num ambiente controlado, na recepção do prédio, ou vou estar na calçada? Posso estar, mas vocês viram que a minha ação já é mais impeditiva. Por quê? Porque o ladrão não deseja o que ele não vê. Correto? Então, olha como mudou. Então, isso é uma ação de defesa pessoal. Precisou de treinar técnicas mirabolantes, de saber manusear armas, de saber, enfim, golpes e tudo mais? Não. Então, aqui nós estamos na ação. Tudo bem. Eu percebi o criminoso, eu corri o risco de estar com o meu aparelho celular na mão e o criminoso segurou. Na puxada eu resolvi jogá-lo no chão, imobilizá-lo, utilizar uma arma em relação a ele. Isso foi uma reação, correto? Então, toda ação gera uma reação e toda reação vai gerar um desconforto. Vai gerar, né? Lei de atração de causa e efeito. Então aí agora que a gente entrou nesse tema de lei, nós vamos falar o porquê nós temos que ter parcimônia. Por quê? Porque a nossa legislação, ela nos dá o dever de zelarmos pela nossa segurança dos próximos, correto? E dá a obrigação do Estado de nos fornecer segurança. O Estado tem a obrigação de nos fornecer uma sensação de segurança. A polícia nunca vai estar na hora que está acontecendo o crime, na hora que está acontecendo uma agressão doméstica. Não vai. A polícia foi feita para chegar depois. Esse é o trabalho deles. Em raras oportunidades, se os astros estiverem muito bem alinhados, eles vão estar na hora certa, no local certo. E não é culpa deles, é a função. Tá? Então lembra que eu falei quando, como e por quê? Então o porquê a gente já eliminou. Por que saber se defender? Porque a gente está vivo num mundo onde a violência está aí a todo momento. Correto? Então agora, o como nós podemos fazer isso? O como você pode fazer da forma que você quiser. Esse ladrão, eu percebi, estou com meu celular no bolso, tomei uma ação preventiva, mas eu percebi que está vindo um motoqueiro. Não, eu não vou deixar ele anunciar esse assalto. Eu vou sacar minha arma, ou eu vou tomar uma atitude com as próprias mãos, né? Tá. E aí a gente tem uma coisinha que se chama lei. A nossa legislação diz como a gente pode fazer isso. Não vou entrar aqui em detalhe técnico jurídico, mas o que o Código Penal diz em relação à legítima defesa? Que a legítima defesa é repelir a injusta agressão, atual ou iminente, usando os meios necessários, e aí se atentem à palavra, moderadamente. Isso é o que nos atrapalha. O moderadamente. O que é moderado? Não é você que vai decidir, é um terceiro que vai decidir o que é moderado. Então, eu tô com um carnê de 62 parcelas do meu celular, esse cara vai vir e vai tomar? Não, eu vou matá-lo. Eu tenho condição para isso. É justo? Talvez. Mas é legal? Não. Não. Acontecem situações onde os alunos, principalmente o pessoal que usa arma de fogo, e já vou falar um pouquinho sobre armas. Professor, quantos tiros? Todos. Todos. A lei não diz cessar a injusta agressão? E aí a gente entra numa seara mais técnica,
né, em relação à quantidade de tiros, porque o que a gente vê em filme que o cara faz assim, ó, pá! Não existe, tá, gente? Não é assim que funciona, tá? Então, todos até cessar a agressão. Porém, você sabe em que momento que o seu agressor parou? Que ele faleceu? Que ele ficou incapacitado? Nem quem vai te julgar. E aí, no meio, existe uma frase que diz: é melhor que eu seja julgado por 7 do que carregado por 6. Sim. Aí a gente volta lá. Em qual situação? Vale a pena você reagir? Vou pegar o nosso exemplo de novo do celular. Eu excedi em relação a esse agressor, a esse criminoso. Eu vou ser julgado por 7. O valor que eu vou gastar de advogado vai ser muito maior do que o carnezinho do meu celular. O desconforto que eu vou ter de estar sendo julgado por pessoas que não me conhecem, que não sabem qual foi a situação, também vai gerar. Então a gente volta lá no luta ou fuga. Foi bom você lutar? Eu sou o melhor, eu sei fazer, eu me defendo. Nem tanto. Então, nós voltamos lá numa palavrinha que eu falei, consciência situacional. O que é a consciência situacional? Ela está dentro da tua atenção e previsão, do observar e orientar, né? Então, não existe arma, estava conversando em off aqui antes do nosso início da fala, não existe arma que se resolva por si só. Uma arma de fogo não dispara se não houver uma ação. Uma lâmina não sai cortando se não houver uma ação de um agente. Então, sem arrogância e sem pretensão nenhuma, a arma somos nós. Desde que tenhamos consciência de como ela funciona. Certo? Então, pessoal, quando a gente fala de defesa pessoal, a gente tem que começar a pensar que ela é tão necessária quanto aprender matemática, quanto saber primeiros socorros. Por quê? Nós temos a falsa sensação de que nós sabemos o que fazer. Dentro da arte marcial, da arte marcial japonesa, sobretudo, nós temos um conceito que é o Shin-Gyogaku, fé, prática e estudo. Nada funciona se esses três não tiverem em perfeita harmonia. Não vai ser 100%. Né? E se a gente pensar em defesa pessoal, é a mesma coisa. Se eu não souber quem eu sou, se eu não souber o que fazer, nem como e nem quando, alguma coisa vai dar muito errado. Certo? Aquilo que seria uma situação pequena, que eu poderia resolver com uma ação de simplesmente me manter distante e sair daquele ambiente, ou não me colocar naquela situação, evita que eu tenha que ter uma reação que possa me gerar o fato de ser julgado por pessoas que não me conhecem. E eu não estou aqui querendo falar mal da justiça, ela está aí, ela precisa, né? Porque nós temos que viver num lugar onde existem regras. Mas quando se trata da nossa integridade física, moral ou psicológica, nós é que temos que decidir a nossa situação. E quando a gente sabe tecnicamente o que fazer, fica muito melhor, tá? Então, nós vamos ali para outros conceitos agora. Vamos falar um pouco, nós falamos de crimes, mas lembra, eu falei de algumas outras tipos de agressões. E o método Aprenda a Defesa Pessoal é especializado em violência doméstica. Nós nos especializamos em violência doméstica. E quando começa a violência doméstica? Nenhum agressor doméstico começa já batendo ou fazendo uma tentativa de homicídio, ou não. Essa agressão doméstica, ela começa, a violência física, quando a gente fala de violência doméstica, ela começa na violência verbal, em 99% dos casos.
Exemplo. Você tá gordo, hein? O cabelo tá horrível. Já começou. E se você não sabe o que fazer, como fazer e quando fazer, isso vai evoluir até você se tornar uma vítima. Ou você passar para o outro lado lá, você passar a linha do moderadamente e incorrer numa coisa que o meio jurídico chama de excesso. E aí, de vítima, você se tornou a agressora ou o agressor, certo? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Então, o que nós recomendamos em relação à defesa pessoal? Primeiro, procure um profissional sério e qualificado para isso. O que é um profissional sério e qualificado para isso? Dentro do meio militar, nós temos um jargão, de quando você se dispõe a ensinar alguma coisa, também a gente se baseia num tripé. Primeiro você aprende, depois você vive a experiência daquelas situações, o máximo que você conseguir, e só então você ensina. Por quê? Porque eu costumo dizer, diploma na parede não quer dizer nada. Porque vai o diplomado e diz para você nunca, jamais, em hipótese nenhuma, reagir. Então, a gente precisa ter atenção com isso. Essa é a primeira forma de eu escolher. Qual é o meu objetivo em treinar defesa pessoal? E aqui vocês podem ficar pasmos com o que eu vou falar agora. Treinar defesa pessoal é não ser atingido por nenhum tipo de violência. Como eu faço isso? Aprendendo a mexer com armas, e existem armas próprias, armas impróprias, isso daí é uma outra situação, é para um outro momento, né? Como eu disse, é uma ciência, e uma ciência extremamente ampla, né? Então, existem meios. Primeiro, conheça-te. Saiba quem é você. Qual é o seu propósito? O que você quer aprender? Para você se defender, para você saber não ser atingido. O que eu digo, se você entrar no momento onde você precisa reagir, você já errou muito em muitos conceitos anteriores a isso. Você se colocou na situação. Perfeito? Então, pessoal, eu quero agradecer imensamente a presença de todos e vou também terminar com uma outra frase, tá? Que a gente usa muito no nosso método. Não adianta você fechar os olhos para a violência. Ela não vai fechar os olhos para você. A violência não dorme. Então busquem, protejam-se, defendam-se, certo? Fiquem em paz e vão em segurança.